Olá, tudo bem com você? Aqui é o Thomas novamente e hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa aula. Espero que você tenha curtido o conteúdo que foi abordado na aula anterior e daqui para frente a gente vai ver alguns novos conceitos que são de grande valia na hora de elaborar alguns projetos. Bem, mas antes de iniciarmos, eu quero relembrar você de alguns comandos que foram vistos na aula anterior. Quais comandos foram esses? Se você se lembra, a gente viu comandos como o comando line, cujo atalho é a letra L, comando esse que nos possibilita fazer linhas. Vimos também o comando rec, cujo atalho é rec, comando este que nos possibilita criar retângulos a partir de uma área específica ou a partir de suas dimensões. Vimos também o comando cujo atalho é C, comando esse que nos possibilita criar círculos. Vimos vários comandos que são de grande valia na hora de elaborar um projeto. Outros exemplos são o comando zoom, certo? Se você tem vários objetos na sua área de trabalho, você quer aproximar rapidamente. Vimos o comando mirror, cujo atalho é MI, comando esse utilizado para fazer espelhamento de objetos. Vimos o comando offset, comando que nos possibilita criar linhas paralelas e idênticas. Vimos o comando fillet, chamfer, explode, o comando também hatch, que nos possibilita fazer achuras em determinados pontos e objetos. Enfim, caso você não lembre de algum ou de alguns destes, recomendo fortemente que você volte na aula anterior e reveja antes de darmos prosseguimento aqui, ok? Bom, mas caso você se recorde de todos e não tenha nenhuma dúvida, vamos seguir. Outra recomendação é, caso você trabalhe em uma empresa onde várias pessoas utilizam o mesmo computador, por exemplo, para acessar o programa AutoCAD, o que não é muito comum, mas às vezes acontece. No AutoCAD você consegue configurar perfis estes que possibilitam você deixar salvo suas principais configurações e preferências, como a unidade de medida que você mais utiliza, a escala que você mais utiliza naquele momento, suas preferências de usuário como cor de tela, tipo de cursor, enfim, algumas configurações que variam de pessoa para pessoa, certo? E para ter acesso a essas configurações, basta acessar o menu de opções do AutoCAD. Para você acessar esse menu de opções, simplesmente digite o atalho OP e dê um Enter. Feito isso, você vai notar que abriu essa janelinha. É claro que isso que eu estou passando para você, assim como várias outras configurações, podem variar de acordo com a versão do AutoCAD, correto? No entanto, não que irá variar, porém pode mudar algum atalho, alguma tecla de algum lugar, mas os atalhos não mudam. É por isso que eu recomendo trabalhar com atalhos, pois mesmo que o AutoCAD sofra uma mudança brusca em seu layout, você vai conseguir acessar tudo utilizando atalhos. Enfim, digitou o atalho OP e deu um Enter, você vai cair nessa janelinha de Options, ou seja, das suas opções. Se você anotar aqui, ele nos dá várias abas e cada aba dessa aqui você consegue fazer uma configuração diferenciada. Por exemplo, na última abazinha aqui tem a aba de Profiles, ou seja, perfil. Essa aba foi a aba que eu disse que nos possibilita ter diversos usuários com configurações diferentes. Digamos que você veio aqui e em display. Aqui você consegue mudar para claro ou escuro. Não, eu quero usar a versão clara. Você vai colocar em light e dar um apply. Ele alterou o menuzinho de configurações do Windows, ou seja, os elementos aqui da sua barra de tarefa. Vou retornar aqui. Embaixo você consegue alterar o tamanho do seu cursor. O meu aqui está em 15, porém eu posso colocar ele em 100% se for algo que me agrade ou que vai me fazer ter um desempenho mais satisfatório. Vou dar um apply para vocês verem como que fica. Ó, o cursor ficou no tamanho 100, ou seja, pegando toda a extensão de tela da nossa área de trabalho. Vamos retornar aqui. Enfim, outra configuração seria
as preferências de usuário. Nas preferências de usuário, aqui em User Preference, eu consigo alterar qual é a unidade de medida que eu vou trabalhar aqui dentro, certo? Centímetros, metros, quilômetros, enfim. Cada um vai trabalhar com uma unidade de medida diferente, de acordo com a sua necessidade. Tudo isso eu consigo alterar por aqui. Assim que eu fiz todas as configurações de acordo com as minhas necessidades, eu simplesmente venho aqui e crio um perfil. Vou aqui em adicionar para a lista. Nisso eu vou adicionar um novo perfil. Vou colocar aqui perfil aluno. Feito isso, vou aqui em aplicar e fechar. Simplesmente notem que se eu clicar aqui, aluno, e der um OK, ele já vai estar no meu perfil de aluno. Bom, mas como que eu sei isso? Se você notar, quando você abre as opções, bem aqui ó, no canto superior, você tem aqui qual é o perfil que você está utilizando. Assim como se eu mudar para o meu outro perfil, que é o perfil que eu mais utilizo, ele vai alterar aqui e todas as configurações que eu fiz vão ficar salvas. E dando prosseguimento, vou estar mostrando agora para você um pouco sobre o processo de criação de layers. Mas primeiro, o que vem ser layer? Layer nada mais é do que uma camada. E antes que você inicie a criação de qualquer tipo de projeto ou qualquer esboço dentro do AutoCAD, eu recomendo que você crie primeiramente as suas layers. Por quê? Dentro de um projeto, por exemplo, de uma planta baixa, você tem diversos elementos, como portas, janelas, pisos, cortes, desníveis, enfim. Ou dentro de um projeto elétrico, você pode possuir um projeto elétrico residencial, você pode possuir pontos de iluminação, tomada, eletrodutos, divisão de circuitos, dentre muitas outras coisas. E para que isso fique mais bem organizado e fique de uma forma mais limpa, você deve utilizar as layers. Até porque quando você for fazer alguma impressão daquele arquivo, você consegue também imprimir somente aquilo que você quer, habilitando ou desabilitando uma layer. Mas como que eu tenho acesso a essa layer, essa configuração de layers? Se você notar aqui na versão que eu estou utilizando, aqui em cima tem essa janelinha, certo? Que é exclusiva sobre as nossas layers. Aqui eu não tenho nenhuma layer criada, ou seja, somente a layer que já vem pré-definida pelo programa. A layer 0, cuja cor é branca, que é a que a gente está utilizando aqui, se você notar. Para estar configurando isso, eu posso estar acessando o menu da layer, clicando aqui nesse botãozinho, ou simplesmente digitando o atalho LA, que é o atalho das layers, e ao digitar esse atalho, eu vou cair nessa janelinha de configurações. E chegando nessa janela de configurações, vocês podem notar que, como eu disse, só tem uma layer criada. Como que eu faço para criar novas layers? Eu posso simplesmente vir aqui, nesse primeiro botãozinho aqui, e criar uma nova layer, ou posso utilizar o atalho que ele está mostrando aí pra gente, que seria o atalho Alt-M. Feito isso, eu vou adicionar uma nova layer. Se vocês notarem, aqui ó, em Name, já ficou azulzinho, que é onde a gente consegue editar e dar um nome para nossa layer. Vou dar um exemplo aqui, como vou chamar de porta 1. Enfim, só um exemplo. Vou dar um Enter e já vai ficar salvo como porta 1. Aqui tem algumas configurações. Quais configurações são essas? Aqui eu posso deixar essa layer on ou off, que é para ela ficar visível ou não. Posso congelar essa layer para não conseguir modificar. Eu posso bloquear. Se eu bloquear a layer, mesmo que eu tente excluir ou fazer alguma coisa com ela, eu não consigo. Se eu tentar alterar alguma configuração dessa layer, eu não consigo alterar. Nesse símbolozinho da impressora, se eu clicar nele, quando eu for imprimir alguma coisa relacionada ao projeto que estiver utilizando essa layer aqui, ela não vai aparecer. Digamos que eu tenha 10 layers e somente 4 estejam habilitadas para impressão. Somente as 4 que estão habilitadas vão aparecer na hora que a gente imprimir o nosso projeto, e essas que tiverem com
a impressão desativada, não vão aparecer na impressão. Aqui em Color a gente consegue alterar o esquema de cores, certo? Vou dar uma cor diferente aqui para ela, coloquei uma cor vermelha. Aqui eu consigo selecionar um tipo de linha que eu quero para aquela layer. Aqui, como eu estou utilizando aquele perfil aluno, ele só tem esse único tipo de linha carregado. Eu posso vir aqui em Load, escolher um tipo de linha aqui de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, vou pegar essa linha aleatoriamente de trastejada. Vou dar um OK. E eu posso simplesmente vir aqui, ó, clicar nessa linha, dar um OK. Ela vai alterar aqui, ó. Alterou o nome, certo? Da minha linha, o tipo de linha que eu estou utilizando. Ao lado aqui eu consigo alterar a espessura dessa minha linha, certo? Indo de 0 mm até 2.11 mm. Mais ao lado eu consigo também habilitar a transparência que eu quero, tipo a opacidade da minha linha, enfim. E nisso eu vou criando várias layers aqui, como por exemplo, vou dar um Alt N, vou clicar aqui e vou dar um Alt N, colocar janela, vou criar uma layer para parede, uma nova layer para eletroduto, outra layer para tomada baixa, enfim. E aqui eu consigo alterar os tipos de linha, o esquema de cores e etc. E para exemplificar ainda mais o porquê que se deve utilizar layer, eu vou estar aqui mostrando para você um projeto que eu desenvolvi e deixei como tarefa em uma turma que eu ministrei o curso de AutoCAD. Bom, isso aqui nada mais é que uma planta baixa, que você pode notar que possui vários elementos, como janelas em tamanhos diferentes, portas de correr, certo? Aqui eu tenho uma divisória que seria um balcão, que ficaria um balcão para recepção, várias salas, banheiros, depósitos, enfim. Essa é mais ou menos a cara de uma planta baixa, de um esquema de como que é um local. E você pode notar que cada elemento aqui está disposto basicamente de alguma cor ou de cores diferentes. Mas o que é isso? Se a gente olhar aqui em Layers, vocês podem ver que eu criei várias layers. Por quê? Para cada elemento que eu tenho no meu desenho, certo? Aqui eu tenho layer para o balcão, para as cotas. Cotas, para quem não sabe, são essas medidas, certo? Que nos dão a orientação do tamanho de cada local. Enfim, distâncias, layers para janelas, mapa de localização, portas, para o texto e etc. Aqui a gente tem uma legenda que foi criada a partir de uma tabela com as descrições de alguns elementos que estão presentes aqui nessa planta baixa. Aqui um exemplo de um croquis de localização, ele não está completo, porém seria mais ou menos isso. Enfim, e o porquê? Por exemplo, se eu quero ver somente a planta baixa e não quero ver nenhuma dessas letras e etc que estão aqui, eu posso vir aqui em texto e clicar aqui. Aí eu vou desativar essa layer texto. Aí você pode notar que ela sumiu. A mesma coisa aqui se eu colocar janela 2. Se eu desativar, onde tiver janela 2 aqui, que foi criada com aquela determinada layer, ela vai ser desativada. E assim sucessivamente. Se eu quero fazer uma impressão dessa planta baixa somente com alguns elementos e outros não, eu posso simplesmente desativar as layers
aqui ou no menu de configurações, como eu mostrei para vocês, desativando aqui a parte de impressão de layers. Dando prosseguimento, agora eu vou mostrar aqui para você um comando que agiliza muito a nossa vida no dia a dia, que é o comando de criação de blocos. Mas por que criar blocos? Como você já deve ter notado, e mesmo que você ainda não notou, um projeto, uma planta baixa ou qualquer outra coisa que você vá desenvolver, muitas das vezes e quase sempre tem vários elementos que se repetem, como por exemplo portas que se repetem, janelas ou por exemplo o símbolo que vai ficar de um ponto de iluminação, tomadas, enfim, muitas das vezes você precisa usar o mesmo elemento diversas vezes. E para evitar o trabalho de estar criando toda hora o mesmo elemento manualmente, ou mesmo tendo que copiar e mover toda hora, você simplesmente cria um elemento. A partir desse elemento você cria um bloco e com isso você consegue inserir toda vez que você for precisar desse elemento, sem a necessidade de estar fazendo ele toda vez que você precisar inserir. Bom, para isso eu separei 3 exemplos aqui, que seria uma janela e 2 portas de tipos e formatos diferentes. Essa seria uma porta comum e essa uma porta de correr. E eu vou mostrar para você como que você consegue criar e inserir blocos. Para criar blocos, primeiro eu vou utilizar a tecla de atalho W, que nos dá a possibilidade de fazer essa criação. Ou seja, eu clico em W e dou um Enter. Vai abrir essa janelinha aqui para mim. O que eu faço então? Eu venho aqui em Select Objects, certo? E dou um clique. Nisso eu vou precisar selecionar qual elemento ou quais elementos eu quero que estejam dentro desse bloco. Eu vou selecionar aqui essa janela. Eu venho e seleciono o meu objeto. Feito isso, você pode notar que ele está selecionado. Quando ele estiver selecionado, simplesmente dê um Enter. Ele vai retornar para aquela mesma janela. Feito isso, você clica em Pick Point. Para que isso? O ponto que você selecionar aqui vai ser o ponto que, quando você for usar esse bloco, ele vai pegar esse bloco a partir desse ponto, ou seja, ele vai inserir esse bloco para você a partir desse ponto que você pré-definiu aqui. Ou seja, eu vou pegar esse ponto aqui e ele retornou aqui para mim. Feito isso, eu venho aqui nessas reticências e dou um clique. Para quê? Aqui eu consigo definir a pasta que eu quero que fiquem salvos os meus blocos. E aqui, simplesmente, eu edito o nome do meu bloco. Eu vou colocar aqui janela 1 e vou salvar. Quando eu apertar em salvar, eu venho aqui e dou um OK. Nisso, o meu bloco já foi encaminhado lá para aquela pasta que eu defini. Repetindo, W, Enter. Vou em Select Objects, seleciono o objeto, dou Enter. Venho em Pick Point para selecionar o ponto de inserção do meu bloco. Venho aqui nas reticências, altero a pasta, que na verdade é a pasta que já ficou salva, altero essa pasta e altero o nome do meu arquivo, que no caso agora é uma porta. Venho em Save e dou um OK. Novamente, W, Enter, Select Objects, seleciono o meu objeto que eu quero que crie o bloco, dou Enter. Pick Point, para pegar um ponto em específico, que a partir desse ponto será inserido o meu bloco, certo? Reticências, altero o nome, nesse caso é uma porta de correr, venho em Save e dou OK. Nisso, esses objetos que eu inseri vão estar salvos em formato de bloco naquela pasta. E como que eu faço para utilizá-los? Note que aqui em cima vai ter uma janelinha específica para bloco. Eu posso vir aqui em Insert, certo? Para mim inserir um bloco, ou simplesmente usar o atalho I e der um Enter. Nisso, ele vai abrir essa janelinha aqui para mim.
eu venho aqui, certo? Nessas reticências, novamente, eu venho nessas reticências aqui e seleciono a pasta onde estão localizados os meus blocos. Feito isso, eu dou um Open e ele vai mostrar aqui para mim os blocos que foram salvos. Eu clico em qualquer um dos blocos aqui e eu já consigo inserir a partir daquele ponto que eu pré-defini. Ou simplesmente eu venho e clico aqui em Insert, Blocks from Other Drawings, ou seja, blocos que foram salvos em outros lugares. Ele vai abrir novamente esse menuzinho aqui para mim. Eu seleciono o local onde estão salvos os meus blocos e clico no meu bloco para mim estar inserindo. Cliquei no meu bloco, ele vai mostrar aqui para mim a partir do ponto que eu especifiquei e eu simplesmente dou um clique aonde eu quero inserir esse bloco. Simples assim. Clico no meu bloco e vou no local aonde eu quero inseri-lo. E aqui ele já fica salvo em formato de bloco. Essa janela foi criada linha a linha, você pode ver que os elementos estão separados, as linhas que foram criadas. Já aqui ele é um elemento só, ou seja, um bloco. E para a gente estar encerrando aqui com chave de ouro, eu vou estar mostrando para você agora como que depois que você fez o seu projeto, está tudo bonitinho, fez o projeto, colocou todas as informações e chegou a parte que você precisa imprimir. Como que você consegue estar fazendo essa impressão de maneira correta? Bom, primeiro de tudo, se você notar aqui no canto inferior esquerdo, tem essas duas ou três janelinhas aqui. Model, Layout 1. Se eu clicar aqui, eu vou criar um novo layout e assim por diante. Quando eu entro aqui em Layout, ele aparece para mim essa janelinha em branco. O que é isso? Essa janelinha nada mais é do que o local de impressão do nosso desenho, do nosso projeto. Aqui você não consegue alterar em nada. Toda e qualquer modificação que você fazer vai estar aqui em Model. Aqui é somente para você criar páginas para você conseguir fazer a impressão correta do seu projeto. Primeiro de tudo é que a gente precisa configurar essa página aqui de forma correta. Como que a gente faz isso? E a gente vai configurar essa página de acordo com cada formato que a gente for utilizar. Eu vou dar apenas um exemplo aqui, a partir desse exemplo você consegue configurar os outros. Primeiro eu vou vir aqui e eu vou renomear isso aqui de acordo com a folha que eu vou utilizar. No meu caso, eu vou dar o exemplo aqui da folha A3. Eu venho aqui e dou 2 cliques. Ele vai liberar aqui para mim renomear. Eu vou colocar aqui folha A3 e vou dar um Enter. Feito isso, ele vai ficar salvo. Aqui em cima, da onde eu renomeei como folha A3, eu vou clicar com o botão direito do meu mouse e vou vir aqui em Setup, em Page Setup Manager. Vou clicar. Assim que eu clicar, ele vai abrir essa janelinha aqui para mim. Eu clico aqui na página que eu quero alterar, que é a folha 3, que a gente acabou de editar, e vem em Modify. Clicando em Modify, primeiro de tudo, eu vou ter que escolher uma impressora que eu quero já deixar pré-configurada. No nosso caso aqui, eu vou fazer uma configuração generalizada que você vai poder levar para qualquer gráfica e qualquer local aí que você vai estar imprimindo. Lembrando que o exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo para folha A3. O processo é idêntico para qualquer folha que você quer, seja A4, A3, A2, A1, A0, enfim. Bom, você vai clicar aqui, certo? E vai colocar DWG to PDF. Por quê? Aqui ele simplesmente vai converter o arquivo de DWG e vai fazer uma cópia para PDF em alta qualidade. Essa seria a impressora que a gente vai estar configurando. Nisso a gente teria que escolher um papel aqui, um tipo de papel, um formato para impressão. Note que tem vários formatos e o formato que mais nos agradaria seria esses formatos ISO que estão escrito Full Bleed. Por quê? Porque são os formatos aqui pré-definidos que possuem uma menor perca de bordas.
Porém, isso não é tão interessante para a gente, que a gente quer perca zero, a gente quer que o nosso desenho ocupe totalmente o espaço da nossa folha. Bom, para isso a gente vai configurar uma folha para a gente estar imprimindo. A gente definiu a impressora, depois a gente vem aqui em Properties. Clicando aqui, a gente vem em Custom Paper Sizes. A gente vem em Add para a gente adicionar uma nova folha e só seguir os passos. Aqui a gente não muda nada, fica Start from Scratch, vem em Avançar. Aqui a gente vai definir qual que é o formato da nossa folha. Lembrando que se você for fazer para uma folha A3, vai ser um tamanho, para a folha A4, e a forma que você quer que isso fique, se você quer que fique deitado ou em pé, aqui pode ser definido. Eu vou colocar uma folha do tipo A3 e deitada, ou seja, ela tem 420 por 297. As unidades aqui pode deixar em milímetros, ele só vai dar as duas opções, milímetros ou polegada, sempre milímetros. Você vai avançar. Isso aqui seriam as percas da nossa folha. Como a gente quer perca zero, eu vou colocar tudo zero. A parte de cima, a parte de baixo, esquerda, direita, ou seja, eu quero que preencha toda a nossa folha, que não tenha perca nenhuma. Vou em avançar. Nisso eu vou ter que dar um nome. Aqui eu vou dar o nome de formato A3 sem percas e vou avançar. Nisso eu vou dar um concluir e ok. Se você notar, quando você vir aqui procurar as folhas, lá em cima vai estar a folha que a gente acabou de configurar, formato A3 sem percas. Vou clicar nela e ele já se auto definiu aqui pra gente. Nisso, você precisa cuidar se aqui na escala vai estar 1 para 1, senão o seu desenho vai ser impresso de forma errada. Você dá um OK e fecha. Esse então seria o layout da sua folha 3. Porém, o que a gente precisa agora? A gente precisa de um carimbo. O carimbo seria as margens e bordas da nossa folha. Você pode estar fazendo ele aqui manualmente, aqui dentro. Você faz um carimbo manualmente na folha que você precisa, cria esse carimbo em formato de bloco e depois usa ele aqui para estar colocando aqui na nossa folha de impressão. Só que não é o nosso caso. O meu caso aqui, eu já tenho um carimbo pronto, que eu já criei para outras aulas, e eu vou estar utilizando ele aqui. Primeiro eu vou vir aqui, ó, certo? Nesse espaço aqui, e vou deletar. Deletei, eu venho aqui e vou clicar em I para insert, né, certo? Para inserir um bloco, que eu já tenho um bloco aqui de uma folha, e vou clicar aqui. Eu posso soltar aqui em qualquer lugar. Feito isso, eu vou fechar aqui. Tá vendo que o tamanho desse carimbo está diferente do tamanho da minha folha de impressão? Como que eu resolvo isso? Simplesmente eu volto aqui, ó, nas configurações, aqui embaixo, folha 3, clico o botão direito e venho Page Setup Manager e venho em Modify. Aqui embaixo ele está perguntando como que eu quero imprimir. Eu vou mudar aqui de Layout para Window. Quando eu fazer isso, ele vai permitir que eu selecione a área que eu quero que seja impresso. Eu venho em Window e vou selecionar aqui a minha folha, certo? Feito isso, ele está mostrando aqui pra gente que a nossa folha está ocupando somente esse pequeno espaço aqui
do total do tamanho da folha. Como que eu resolvo isso? Eu venho aqui e coloco para centralizar e depois para ocupar todo o espaço do meu papel. Fit to paper e center the plot. E dou um OK. Perceba que agora o carimbo ficou exatamente do tamanho da minha folha, que eu pré-configurei. OK? E agora, como que eu faço para me pré-visualizar e colocar o documento aqui dentro? Eu venho aqui em cima em Layout, e o seu pode estar um pouquinho diferente, mas você vai procurar aqui em Retangular, Polígono, Objeto. Aqui, nada mais é do que você vai criar uma área dentro dessa folha para você realizar a impressão. Eu vou usar o polígono para me utilizar toda a extensão da minha folha, mas se você tiver mais de um objeto e quiser colocar em locais separados, você pode utilizar retângulos e criar vários retângulos aqui, como por exemplo o exemplo que eu estou dando, certo? Em tamanhos diferentes, e ir colocando seus objetos aqui, um a um. Enfim, mas eu vou usar aqui, a título de mostrar para você, eu vou utilizar o polígono. Vou criar uma viewport aqui, certo? Que é o ambiente que vai fazer a visualização do meu desenho, usando um polígono. Vou clicar aqui em cima e vou simplesmente ir contornando aqui a minha folha. Lembrando que é pela parte de dentro. Ok? Cliquei aqui, venho, dou um clique aqui embaixo e vou simplesmente contornando a minha folha. Assim que eu contornar o último ponto, eu simplesmente dou um Enter. E é isso. Vou dar um clique aqui dentro e eu posso ajustar o meu desenho da forma que eu achar mais conveniente. Dou um novo Enter e ele vai ficar aqui salvo. Certo? Aqui eu poderia ter separado, feito uma viewport somente para essa planta baixa e mais duas viewports, uma para legenda e outra para o croquis. Mas como é somente para título de demonstração, eu vou deixar assim mesmo. Feito isso, o nosso esquema já está pronto para impressão. Simplesmente vou dar um Ctrl P no mouse e vou aqui em Continue to plot a single sheet. Aqui já está tudo configurado, não precisa mexer em nada, certo? Tudo a gente já pré-configurou e vou em OK. Aqui eu vou escolher um lugar que eu quero que salva e vou dar um nome para isso. Projeto 02. OK. Save. E ele vai salvar em formato A3. Notem aqui que ele ocupou todo o espaço da minha folha, não ficou nenhuma borda, certo? E é isso, você tem um documento em PDF em alta qualidade, em altíssima qualidade, que você pode levar para impressão. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conseguido absorver um pouco sobre as principais noções do que você precisa saber para estar desenvolvendo alguns primeiros projetos aí, dando os primeiros passos no AutoCAD. Um forte abraço aí para você e até a próxima.